volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com a professora Ângela Maria Paiva Cruz, professora Ângela Paiva, que é reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está perto de concluir o segundo mandato à frente da reitoria da UFRN. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde Robson, boa tarde a todos os cidadãos que nos ouvem, as cidadãs também. É um prazer estar aqui. Prazer tê-la conosco, professora Ângela. Eu gostaria que a gente pudesse, nesses dois blocos, por exemplo, no primeiro a gente fala um pouquinho sobre o que foi a sua primeira gestão e no segundo fala o que foi o segundo mandato, né? E os desafios que ficarão para a próxima gestão do professor Daniel. Então, inicialmente, como é que a professora Ângela recebeu a UFRN em termos de números de alunos, de número de cursos e os avanços que ao longo do tempo foram sendo desenvolvidos? Bom, nós iniciamos a gestão em 2011, praticamente para o projeto principal era consolidar a grande expansão que havia acontecido com o programa Reúne, que eu, na condição de vice-reitora, fui a coordenadora. Nós criamos aí número de cursos de graduação e de pós que dobrou o tamanho da UFRN. Portanto, nós tínhamos aí um conjunto de obras, de laboratórios, de projetos a serem consolidados e esse foi o grande mote, né? De todo modo, elegemos diretrizes tais como a interiorização, fortalecer a interiorização, a internacionalização, a inovação tecnológica, né? E a inclusão social. Então, esses Is aí foram muito caros, são muito caros na nossa primeira gestão, mas também na segunda gestão. E eu pergunto, professora Ângela, quando a gente pensa na questão da interiorização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde é que nós chegamos que antes a gente não chegava? Bom, nós estamos em cerca de 20 polos de educação à distância, com cursos não apenas de graduação, mas também de pós-graduação, incluindo mestrados profissionais para professores da rede pública de ensino. Mas nós estamos em campos, em Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Jundiaí, Macaíba, ou seja, nós não ampliamos a quantidade de campi, mas nós incluímos mais cursos de graduação e de pós. Eu acho que um fruto muito importante da nossa gestão nesse período foi, nós tínhamos basicamente graduação no interior e agora a gente tem a pesquisa forte no interior, de modo que nós criamos 8 programas de pós-graduação estrito sensu. Nós implantamos medicina multicampo, mestrado e doutorado. Ainda estamos no nível de mestrado, porque doutorado é uma consequência da boa qualidade do mestrado. É na sequência. Mas nós fizemos um projeto bastante importante que foi interiorizar com qualidade a área de saúde da universidade. Nós reestruturamos o campus de Santa Cruz, que havia reaberto lá por volta de 2007, 2008 com o Reúne, mas nós criamos mais 2 cursos, psicologia foi implantado, e em Caicó, Currais Novos e Santa Cruz, temos o curso de medicina multicamp, um modelo ímpar no Brasil e que é referência, inclusive, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo. A gente tem um curso que é voltado para a atenção à questão preventiva, à saúde da família, mas também especializa. Nós criamos também 5 residências médicas e multiprofissionais nos campi de interior. Então, hoje, a pesquisa e a pós-graduação e o ensino na área de saúde é um dos maiores avanços. E no interior também, eu lembro que nós criamos o argumento de inclusão, com 10% a mais no Enem para aqueles estudantes que querem aqueles cursos de interior. Qual é a nossa intenção? É que as melhores competências e capacidades naquelas áreas permaneçam no interior. Se o jovem sai na época da graduação, dificilmente ele voltará para aquele município para dar um retorno com aquele conhecimento que ele agregou na sua formação. Há uma importância da interiorização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, essa ampliação, porque tanto existe o crescimento da universidade, do próprio processo educativo, né, a evolução do nosso povo, mas também existe o impacto do desenvolvimento das economias locais. Exatamente. A ideia é essa. O programa
O curso de medicina vem dentro do programa Mais Médicos, que formando médicos no interior, hoje 70% dos nossos alunos, eles são daquelas micro-regiões. Portanto, há uma grande expectativa e possibilidade de que aquelas pessoas formadas e especializadas lá, e naquele ambiente do sistema de saúde daquela região, inclusive inclui a Paraíba, as vizinhanças, né? Não é só o Rio Grande do Norte, mas esse médico certamente ele permanecerá no interior. Essa é a questão da presença da universidade no interior, que nós queremos para as próximas reitorias da UFRN, das universidades federais, que a gente veja alargada essa possibilidade. Não basta crescer somente nas grandes cidades, nas capitais. Não é o caso. Só vai inchar cada vez mais as Exatamente. cidades, né, que vem num processo defeituoso de urbanização, acabam muito inchadas e sem perspectiva de um crescimento até organizado pelo excesso, né? Professora Ângela, e com relação à exteriorização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? Bom, nós no início, nós ajudamos nesse sentido de ofertar línguas estrangeiras para os nossos estudantes. Hoje são mais de 70 turmas ofertadas para os nossos alunos em contraturnos, naquele horário complementar à hora que ele estuda, no curso dele, para fazer línguas estrangeiras. Isso dá essa competência para o aluno. Criamos para isso o Instituto Ágora, que é um instituto de línguas estrangeiras e modernas. E nós temos hoje convênios com todos os continentes, universidades de muitos países. E hoje o desafio é trazer mais estudantes do exterior para cá, para a UFRN. Esse é um desafio. E também mandar mais alunos nossos com essa condição melhorada, aperfeiçoada, para que eles façam esses intercâmbios. A universidade é uma referência, tem uma política de internacionalização implementada e, fruto dessa política bem estruturada, é que a CAPES lançou no ano passado um edital para internacionalizar as universidades no lugar daquele programa chamado Mais Médicos. No lugar dele, foi criado esse programa chamado PRINT, o Programa de Internacionalização das Universidades. Nesse edital, cerca de 40 universidades seriam contempladas. A UFRN foi contemplada com o valor máximo do edital entre as 25 primeiras universidades. Ou seja, nós temos um projeto com áreas fortes de pesquisa e de pós-graduação, que foi muito bem avaliada no nosso edital da CAPES. Isso é muito importante porque às vezes tem gente que acha que só tem valor o que é de fora, né? Tanto de fora do estado como de fora do próprio país, e está aí um exemplo da condução da nossa universidade. Professora Ângela, e o que é que a gente pode detalhar a respeito do crescimento da pesquisa? Porque a universidade você tem ensino, pesquisa e extensão, né? É a prática daquilo que foi pesquisado e ensinado na sala de aula. Mas falando sobre pesquisa, quais são os avanços da nossa universidade nas diversas áreas? Bom, excelente pergunta, Robson, porque essas três dimensões são as dimensões que estão na Constituição, na LDB, como as vocações de uma universidade. Mas hoje pode acrescer a uma quarta dimensão que se chama inovação tecnológica às universidades federais e, particularmente, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que é a inovação? Nós temos 84% dos nossos professores são doutores. Isso é produção de conhecimento, é uma competência que, se um recurso... Nem toda universidade tem esse número, né? Não, no Brasil a média é 72%. No Brasil. Estamos bem acima, né? 84% de doutores. A média nacional é 72%. Então, nós temos essa competência que significa desenvolvimento científico e tecnológico, que, por sua vez, incrementa o desenvolvimento humano, social e tecnológico e econômico de um país, de uma região. Então, nós temos essa competência instalada, mas os pesquisadores hoje estão também envolvidos na questão da aplicar o conhecimento para gerar soluções para o cidadão. Então, essa dimensão chamada inovação é essa dimensão de criar algo novo, além dos artigos e dos livros que publicamos, que são importantes, mas nós precisamos gerar uma aplicabilidade do conhecimento, gerando soluções tecnológicas, soluções sociais, tecnologias sociais,
para que haja uma transformação e a chegada desse conhecimento na fábrica, na indústria, na TV, em todos os locais. Hoje mesmo, a sua pergunta foi bem importante, que hoje mesmo nós recebemos, entregamos aos pesquisadores 2 cartas patentes. Hoje a UFRN tem 14 cartas patentes. Estamos em primeiro lugar no Nordeste. Isso significa explicando para o telespectador o que é a carta patente. A carta patente significa, a partir do conhecimento tecnológico, 2 dessas hoje são na área de minerais do Rio Grande do Norte, nióbio e tungstênio. Então, esses minerais, o Rio Grande do Norte é riquíssimo com esses minerais. E o desenvolvimento dessas tecnologias que eles desenvolveram, se chega ao mercado, nós poderemos estar exportando esses minerais, gerando renda, emprego e renda para o estado do Rio Grande do Norte. Que bacana. Então, é transformar aquele conhecimento em tecnologias que vão gerar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Uma delas é na área de fisioterapia, outra que nós entregamos hoje é na área de fisioterapia. Nós, quando assumimos, nós tínhamos 0 patentes, agora nós temos 14. Nós tínhamos 25 pedidos de registros lá em 2011, agora nós temos mais de 200 pedidos. Significa que esse estado que você pergunta, e que é muito importante dizer à sociedade, é que na universidade nós estamos trabalhando. Há até uma entrevista que eu vi na Folha de São Paulo, um motorista de Uber perguntando a um grande pesquisador, o senhor dá aula aqui? E ele respondeu, não, eu trabalho aqui. Então, nas universidades federais, nós produzimos conhecimento que resultam, sim, em transformação social. E isso é inovação. Muito bem. Falaremos daqui a pouquinho também sobre o Metrópole Digital, né? Estamos conversando com a professora Ângela Paiva, reitora da UFRN, que está por concluir o seu 2º mandato. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua com essa entrevista. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com a professora Ângela Paiva, reitora da UFRN, concluindo o seu 2º mandato. Professora Ângela, e com relação ainda falando sobre inovação, né, o que é que a gente pode compartilhar de avanços do Metrópole Digital? Bom, Metrópole Digital assim, é uma evolução que nós tivemos, é um instituto criado aí por volta de 2011, é muito dedicado, claro que lá tem ensino, pesquisa e extensão, mas tem empreendedorismo e inovação também, na área de tecnologia da informação. Então, é uma área que é bastante demandada hoje, com modelos novos de formação, por exemplo, residências tecnológicas. Do mesmo jeito de um curso de residência médica, nós temos com tribunais, com várias instituições do Rio Grande do Norte, já cursos de residência em que o intercâmbio de conhecimento vai gerar um produto novo aí que é solução, por exemplo, para um tribunal. Por exemplo, criar um robô que faça um parecer. Bom, são outras, isso aí dá um bocado de entrevista. Mas o Metrópole Digital está sendo, com o Metrópole, onde está a maior incubadora da UFRN, que é a Inova Metrópole, nós temos vários empreendimentos, lá mais de 30 empresas instaladas já, fazendo desenvolvimento, e nós tivemos a condição de criar o primeiro parque tecnológico, né, esse de Natal, que é o Metrópole Digital, em parceria com a Prefeitura e com a Câmara Municipal. Mas já vamos evoluir a partir do Metrópole, que é o parque primeiro, para um parque cujo apoiador será o Estado do Rio Grande do Norte, com apoio do Banco Mundial, certamente. Esse parque nós estamos discutindo com a Fierne, com o Sebrae, com o campus do Cérebro mesmo, lá em Macaíba, e a ideia é que a gente trabalhe lá dentro do campus do Cérebro, no nosso campus de Macaíba. Professora Ângela, e com relação ao Instituto Envelhecer, o que é o Instituto Envelhecer? Veja, o Instituto do Envelhecer ele foi criado somente no final de 2018, mas exatamente para dar corpo, consistência e visibilidade a muito trabalho que a universidade faz hoje, tendo em vista esse perfil da população mundial e brasileira, felizmente, que é dessa possibilidade de envelhecer. Se é essa a nossa realidade, nós precisamos produzir conhecimento
na área tecnológica, na área de saúde, na área social, na área de humanas, para lidar com essa população. Então, as famílias, as instituições, elas precisam de conhecimentos para que a vida da pessoa idosa, inclusive há o Estatuto da Pessoa Idosa, promulgado, acho que ele foi publicado em 2013, essa vida seja digna, seja vivida com dignidade. Não existe cidadania sem conhecimento que embase os processos de trabalho, os processos sociais, etc. Então, esse instituto foi criado para juntar dezenas de projetos que a universidade já desenvolvia de maneira espalhada. Então, agora tem essa vitrine. Muito bem. Professora Ângela, eu gostaria de tocar num ponto agora que está gerando preocupação nas universidades do Brasil inteiro, né? Nós estamos vendo, tínhamos um ministro da Educação anterior que fazia uma verdadeira gincana com o Ministério da Educação, infelizmente, e me parece que esse outro não está tão sintonizado com o que deve ser feito em relação à educação do país. Ainda se teme por cortes na educação e em projetos importantes por loucuras ideológicas? Bom, no início desse ano, todo início de ano, é publicada uma lei de execução orçamentária. A lei orçamentária é aprovada no final do ano anterior, né, 2018 foi aprovada. Nosso orçamento das federais foi corrigido apenas pela inflação, ou seja, menos de 3% foi a correção do nosso orçamento. É igual que esse projeto em relação ao salário mínimo, infelizmente. Exatamente. E veja, isso nós estamos sob a vigência da Emenda Constitucional 95, que a nossa defesa da sociedade, das universidades, deve ser para que essa emenda constitucional caia, pela seguinte razão: nenhum país do mundo se desenvolveu, mesmo em crise, ou saiu da crise, se não houver um investimento diferenciado em educação, ciência e tecnologia. O que é que fez o Brasil? Aprovou uma emenda constitucional que coloca esses orçamentos da educação, da saúde, das áreas sociais, corrigidos pela inflação. Além disso, no início deste ano, nessa lei de execução orçamentária, estabeleceu-se um contingenciamento, que é um corte de princípio, ou seja, para o MEC, 32%, e o MEC fatia isso pelas suas várias unidades e deixou para a universidade 20%. Que de todo o bolo tributário nacional dos 100%, aproximadamente 4 e pouco é algo que se direciona para a educação do país, né? A gente tem aí mais de 20 bilhões no MEC, né? E a gente vem com uma parte muito pequena e cortando 20% agora de início. Ou seja, nós estamos trabalhando com um planejamento excessivo desde 2014, vocês sabem disso, tá? A sociedade sabe disso. O orçamento vem decrescendo tanto no custeio, que é aquele da manutenção, e o desenvolvimento acadêmico, como o de capital, que é para obras, equipamentos, livros, etc. Mas, além disso, outro corte que é importante a sociedade perceber: 42% no Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso significa que nossas pesquisas vão parar e o grande prejudicado é o jovem, é o futuro do nosso país. Então, lamentável. Temos uma situação bastante lamentável e o que nós precisamos dizer e compartilhar com a sociedade é que precisamos lutar juntos em defesa das universidades federais. Professora Ângela Paiva, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vinda e receba um kit muito obrigada. Lucena, se aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.